E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus, eu tenho 24 anos, sou servidor do TRT da 23ª Região, aprovado nesse último concurso. Tenho também um Instagram que dá dicas para concursos de tribunais, que é o primeiro link aqui da descrição, maior de TFCC. E também sou coach no Estratégia Concursos para Tribunais. Hoje eu estou aqui com a Dani, minha amiga aqui do TRT 23, que tomou posse um pouquinho depois de mim, também nesse último concurso. E ela veio aqui compartilhar um pouquinho da história dela com vocês, depois de muitos pedidos. Eu consegui vencer a timidez dela de vir aqui e ela tá aqui hoje para contar a história dela pra gente, fazer vocês se inspirarem um pouquinho também. E é isso, vamos conversar, vamos bater um papo sobre TRT. E aí, Dani, tudo bom? Como você está? Conte-me, o que você faz aqui, onde é que você tá lotada hoje? E enfim, como foi sua trajetória até chegar aqui? Tá certo. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Daniela Bernardes, tenho 26 anos, sou mineira, de Patinga. Alguém até me mandou um direct falando, nossa, você é de Patinga também, tem um conterrâneo aí, seguidor. Passei no último concurso para analista judiciária, tenho já 1 ano e 7 meses de posse, não que alguém esteja contando. Inicialmente eu fui lotada no interior, na cidade mais temida do Mato Grosso, chamada Confresa. Sim, fiquei lá um bom tempinho, 1 ano e 4 meses. E depois consegui vir para Cuiabá através de um processo seletivo por competência. Que já é uma coisa interessante aqui do nosso regional e que eu acho que também é seguido em outros regionais, não sei se em todos, mas que assim, aqui para você conseguir algumas funções dentro do regional, por exemplo, algumas funções de assistente de gabinete, de assistente de juiz ou de outras funções, normalmente você faz um processo seletivo e esse processo seletivo você faz uma prova e as pessoas do regional podem participar dessa prova e nessa prova são selecionadas as melhores notas e essas que vão chegar e vão assumir as funções. Então, assim, não depende de se você é mais novo, se você é mais velho, se você é amigo de A, de B. O que importa é a sua competência e isso é muito bacana aqui dentro do nosso regional. É mais um traço da meritocracia dentro do serviço público e não só para entrar no serviço público. Então, assim, é bem bacana isso aí. Eu acho que outros regionais seguem também, não sei se todos, mas é bem legal. E a Dani foi aprovada em um e por isso hoje ela é também assistente de uma desembargadora do nosso regional. Sim, então. Passei lá. Muitos colegas fizeram a prova na semana que tomaram posse também e vieram. Então, assim, é um diferencial, é o que eu falo para todo mundo do tribunal, que eu acho muito bacana. E aí eu vim para Cuiabá, tem uns 4 meses mais ou menos, estou morando aqui, estou trabalhando como assistente da desembargadora e tenho gostado bastante do trabalho, muito bom, diferente do que eu fazia na vara, muito diferente, mas um trabalho mais intelectual, que demanda mais pesquisa, muito, muito bacana, tô gostando. Interessante. E aí, me conte como foi o seu início nos concursos públicos, o que aconteceu, por que você decidiu estudar, por que você não foi advogar, o que lhe fez, assim, ter aquele start de vou fazer concurso e qual foram as suas primeiras dificuldades, assim, em relação a concurso, o que você de cara olhou assim e falou, meu Deus, assim, ao entrar nesse mundo a gente sabe que existem muitas dificuldades, com certeza, e qual foram as suas primeiras dificuldades em relação a isso? Sim. Então, eu fiz faculdade em Ouro Preto, formei lá. E como eu estava lá na faculdade, a gente vai começando a descobrir as matérias que a gente tem mais afinidade. E eu cheguei a um ponto que eu já estava assim, meu Deus, será que eu estou no curso certo? Mas aí eu comecei a ter aula de direito de trabalho e meus professores foram ótimos, eu gostava muito da área. Eram as únicas matérias que eu gostava, basicamente. Eu lembro, tem uma entrevista sua com o professor Daniel, que você fala que você entrou no concurso sem saber direito de trabalho, processo de trabalho. Meu caso foi o oposto. Eu entrei nessa porque eram as únicas matérias que eu sabia. Você tinha afinidade, né? Sim. Exatamente, assim. Entendi. Afinidade. Eu tive professores muito bons lá na faculdade. E aí, quando eu cheguei no 9º período, eu resolvi, não, vou fazer o AB aqui pra ver como é que era. Mas eu nem sabia se eu queria advogar, não. Mas, né, pra fazer. E aí, eu fiz em direito de trabalho. E aí, eu lembro que a dificuldade... Porque até então, na faculdade, eu não era daquelas alunas, assim, né, mais exemplares, que tirava as melhores notas, Isso é importante saber, porque todo mundo acha que só passa em concurso quem é aquele cara que foi gênio desde sempre, que foi o primeiro lugar desde sempre, ou que foram os primeiros lugares, ou aquele cara que sempre teve facilidade. Quando a gente sabe que, na verdade, uma coisa que eu posto muito lá no meu Instagram é as pessoas que efetivamente tomaram posse comigo, a maioria delas que eu conheço, que eu tive contato, são pessoas comuns, pessoas que tiveram suas dificuldades, pessoas que às vezes acharam que não ia dar certo, pessoas que às vezes, que muitas vezes não foram brilhantes
durante grande parte da sua vida, mas que simplesmente tomaram uma decisão de estudar. E Sim. mais uma prova viva está aqui. É o que eu falo, a galera do fundão também passa. Com entendeu? certeza. Então, assim, só você querer. Então, eu não tinha essa coisa, esse hábito de estudar, aquela disciplina de estudar antes. Era aquela coisa de véspera. Claro que tinha matérias que eu tinha mais facilidade, tirava nota boa, mas também já tive matérias que eu passei com 6, tipo direito tributário. Tem umas coisas que você simplesmente não consegue, né? Então, assim, todo mundo, se quiser, consegue. Eu falei e eu pensei, poxa, já passei na primeira fase da OAB, tô aqui, vou dar o sangue para eu passar na segunda também e já ficar livre disso. Eu nem sabia se eu queria advogar, mas a OAB, né, é como um teste, né? E falar, deixa eu ver se eu fiz uma boa faculdade. E é uma segurança também, porque se você, né... Com certeza. Se nada... Não que advogar seja se nada der certo, obviamente, porque tem muitas pessoas que até ganham muito mais advogando do que no concurso público. Mais. Mas a questão é que, para quem pensa em concurso, o fato de fazer o AB também é um segundo plano ali que você pode considerar, claro, se, né, depois de achar que concurso não é pra você e tudo mais e tal. E é isso, então. E é interessante que ela estava me contando antes aqui da gente começar a filmar que ela passou com raspando, né, na primeira fase. Raspando, passei raspando, acho que precisava fazer 40, eu fiz tipo 44. Que é outra coisa também, que a gente acha que, não, mas que essa pessoa disse que ela não era estudiosa, mas bem antes de começar a estudar ela já era. Não, tipo, passou na OAB e também não foi, tipo, meu Deus. Realmente, é simplesmente tomar uma decisão, achar que é possível e batalhar para aquilo, não achar que porque eu não fui brilhante durante a minha vida, agora eu não vou conseguir chegar lá. Isso não existe. E é aquela coisa de disciplina. Você pensar, eu não sou uma pessoa disciplinada, você pode estar disciplinado. Exatamente. E foi isso que eu tomei. Até então eu não era considerada uma pessoa disciplinada, mas aí eu cheguei na segunda fase da ordem e aí no curso onde eu tava, a professora me deu um cronograma. Prontinho, com tudo que eu tinha que fazer. Eu nunca tinha feito aquilo antes na faculdade, época de colégio, nem nada. E tava lá, olha, na segunda-feira você vai assistir a aula 1, você vai fazer os exercícios tais. E eu me agarrei àquilo. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso, porque eu preciso passar nessa segunda fase. E eu fui. E fiz e consegui ser aprovada na OAB. Terminei a OAB, eu tava lá na faculdade ainda, no 10º, e eu pensei, poxa, tô com a AB, mas eu não tenho vontade de advogar, não acho que eu tenho vocação, talento, qualquer coisa. E aí, na época, tava aquele burburinho de que ia sair o TRT de Minas, né? TRT 3, me lembro também. 3, o de Minas. E eu tinha uma monitora da faculdade que tinha passado no de São Paulo recentemente. Eu conversei com ela e eu falei, poxa, eu acho que eu vou tentar. É isso que eu falo, eu sempre fui no fluxo, não era aquela coisa, nossa, sabe, meu sonho, magistratura, TRT. Eu fui assim, poxa, eu tô com direito de trabalho fresco na minha cabeça, eu vou fazer. E fui. Aí, formei na faculdade, início de 2015, e fui para Belo Horizonte. E fui começar a estudar para concurso, para essa área, porque era a única área que eu sabia até então, não é mesmo? Aí eu comecei a fazer, cheguei a fazer um curso presencial na época. E assim, a respeito, né, que todo mundo fala de trabalhar, estudar, eu tive a oportunidade de ficar só estudando, dedicar somente a isso. Entre aspas, só estudando. Só estudando, né, que é o que todo mundo fala com a gente, realmente. E assim, tive o apoio dos meus pais, meu pai sempre me ajudou muito, mas não era aquele apoio irrestrito no sentido financeiramente, porque a gente sabe o tanto que isso pesa, sem dúvida, não é mesmo? Com certeza. Então eu não abusava, ele, paga o cursinho aqui, mas eu nunca tive o hábito de comprar muitos livros, tanto que esse não era um lado dos estudos que eu ia, que era de livro e doutrina. Então eu uma coisa que a gente vai conversar já também sobre mais ou menos os métodos, o que você usou e tal, mas enfim, resumindo foi isso. Então você saiu da OAB, saiu da OAB, viu que talvez advogar não fosse a sua área, tinha já tido uma experiência com provas, digamos assim, com o certame que era a OAB, e você disse, cara, agora se advogar não é minha área, mas eu consegui passar, né? Mas advogar não é a minha praia, então eu vou fazer outra coisa que não é propriamente a advocacia, e aí viu a oportunidade dos TRTs e decidiu focar nisso aí, né? Sim. E aí quando você começou a estudar, você disse assim, pô, agora, certo, eu vou querer começar a estudar para TRT. O que você sentiu de dificuldade que pode ajudar uma pessoa que está começando aí do outro lado e está vendo esse vídeo a tentar ir por esse caminho que você seguiu? Ou o que você viu que você fez que talvez não deu muito certo, ou que você faria diferente? Enfim, como foi o seu começo, sua trajetória, que a gente sabe que é o mais complicado. Quando a gente está meio assim, que não sabe o que é que faça nesse mundo dos concursos. E aí, como foi mais ou menos o seu começo? Então, eu comecei
né, caí de paraquedas, igual eu te falei, eu não sabia como funcionava, nem mesmo os cargos, né, funcionalismo público. E aí eu fui pro cursinho presencial e lá eu comecei a pegar algumas coisas, a entender mais nessa área. Mas a minha dificuldade era essa questão de me organizar meu tempo e o meu estudo, fazer meu estudo render. Porque como eu comecei no presencial, a maior parte, né, minha manhã inteira estava no cursinho. Então eu tinha que chegar em casa e saber dividir meu tempo direitinho com o que é que eu vou fazer. Poxa, eu fiz um teórico, então agora eu acho que vou fazer tantas horas de exercício. Você ter essa noção de aproveitamento do seu tempo, fazer seu tempo render. E até então o edital não tinha saído ainda. Só tinha assim, pode sair amanhã, pode sair daqui 3 meses. Então eu fiquei um pouco no escuro, eu fiquei um pouco perdida. Então, e na época, né, que dá quase 3 anos atrás, não tinha essa acessibilidade igual tem hoje, de Instagrams, de pessoas dando dicas, te dando aí, né, tudo como você tem que fazer, o método mesmo. Então a gente tinha que testar. Então no início eu fui fazendo várias coisas erradas, assim, que hoje eu olho e falo, assim, que não foi tão efetivo o modo como eu estudava. Dê um exemplo, assim, de uma coisa que você acha que não foi efetivo e que você fez na época e que talvez você não faria hoje de novo, assim. Então, eu saí achando que eu tinha uma grande dificuldade em algumas matérias, que eu não tive aproveitamento bom na faculdade, por exemplo, direito administrativo. E aí, eu simplesmente peguei um curso teórico de administrativo e fiz ele todo. Tipo, vou aprender direito administrativo em um mês. E eu fiquei 1 mês estudando direito administrativo. E isso, assim, o edital tava quase saindo depois eu percebi, entendeu? E foi muito improdutivo, que eu poderia ter dividido meu tempo melhor e abarcado todas as matérias, e eu perdi meu tempo estudando uma matéria como se só aquela matéria fosse cair no concurso. Eu tava tentando suprir uma dificuldade minha, mas existem várias outras maneiras que até então eu desconhecia. E isso é uma coisa assim. Isso assim, depois você me contou até que você foi bem na prova de direito administrativo. Fui muito bem, mas em compensação as outras... Deu ruim nas outras, né? Por isso que às vezes você fala de variar matérias e tudo mais e tal, porque não adianta. Você tem que ser aquele clínico geral, né? Aquele cara que, tipo assim, você não precisa ser o mestre em tudo, mas você precisa saber um nível ali básico de tudo pra você conseguir acertar mais ou menos, assim, bem em tudo. Porque não adianta você saber muito de uma disciplina e aí, às vezes, tomar pau em outra disciplina que você, assim, porque negligenciou pra tentar estudar outra e acabou não indo bem, tá? Muita gente, eu estudo mais a matéria que eu mais gosto, mas... Isso não existe, né? Não existe, porque todo mundo lá vai estar afiado em tudo. A região, a área é trabalhista, então tem que saber mais trabalho, direito, processo de trabalho. Mas assim, todo mundo que tá ali sabe muito dessas áreas, então você tem que pegar as áreas que onde você vai tirar, galera, exatamente. Da galera. Esse Português, vai ser seu RLM, aquela coisa que informática, quando que assim, tem até uma dúvida sobre informática. Eu não recomendo que você coloque informática desde o início do seu ciclo, porque não é uma matéria que eu considero que esteja sempre no ciclo básico dos TRTs, até porque não cai em todos os TRTs, né? E tal. Eu acredito até que não tenha caído no de Minas, né, também. Acho que não caiu, Minas, não caiu no nosso, aí depois começou a cair um pouco mais, mas aí varia entre cair e não cair, enfim. Mas assim, nessas matérias que são a dificuldade da maioria das pessoas e sobretudo aquelas que você tem certeza que vão cair, por exemplo, português, RLM, redação muito pesado também, e as matérias também que as pessoas têm mais dificuldade no próprio direito, que não são, obviamente, se você está prestando, obviamente não, mas em grande parte se você está prestando para direito do trabalho, geralmente você não tem tanta dificuldade assim em direito do trabalho. As pessoas prestam mais por afinidade a direito do trabalho e processo de trabalho, mas acabam se esquecendo que tem que também estudar direito constitucional, direito administrativo, e às vezes AFO, que cai também, né, administração financeira orçamentária, e aí acabam achando que... E o engraçado da prova também é que, tipo assim, em regra, nem são mais questões de direito do trabalho e processo de trabalho, são 10 questões de cada uma. Então, tipo assim, e valem a mesma coisa no final das contas, porque o peso é o mesmo. Então, se você for bem em direito do trabalho, mas toma pau em constitucional ou for mal em direito administrativo, vai valer a mesma coisa no final das contas, né? Mas voltando, você foi lá, fez a prova e... Então, aí fiz TRT de Minas, né? Fiz na região lá onde eu morava e fui aprovada. Acabei sendo aprovada nessa. E passei em quanto? Meu Deus, 45. 44. Gente, eu sou péssima. 45, eu sou péssima em exatas. Ou seja, raciocínio lógico foi uma dificuldade muito grande que eu enfrentei para poder aprender raciocínio lógico, inclusive, mas acabei sendo aprovada. Essa questão de raciocínio lógico é engraçada até a história,
Porque eu achava que eu nunca ia aprender. Porque eu sou ruim, exatas mesmo, né? Meus amigos brincam que eu não sei somar 2 mais 2. Contas de bar, eu nunca faço a divisão. Eu confio cegamente neles, né? O Lucas é o nosso contabilista. O Lucas é o contabilista. E aí eu achava que eu nunca fosse conseguir, porque eu sempre fui ruim em matemática. E eu comprei o curso, fiz um curso teórico, tinha achado bacana. Aquela parte mais introdutória, raciocínio, eu até conseguia, mas as outras partes mais matemáticas eu tinha muita dificuldade. E aí eu imprimia, eu falei, eu vou aprender essa matéria. Eu imprimia listas e listas de exercício. E aí, na época, eu estava morando em Belo Horizonte com a minha irmã trabalhava o dia inteiro e ela chegava à tarde. Então, todas as minhas dúvidas, as questões que eu não conseguia resolver, eu deixava lá e na hora que ela chegava, ela sentava comigo. Tua irmã sabe matemática bem? Ela é boa, exatas, ela é boa. Aí, ela falava, não, é desse jeito. Aí ela começava a me mostrar o padrão. Olha só, são parecidas, a ideia é bem parecida. Você aprendendo a fazer isso aqui, você consegue. E eu fiz muito exercício. Eu acho que esse talvez também seja um grande ponto, assim, digamos assim, de congruência entre as pessoas que conseguem ter êxito em concurso e qualquer coisa do tipo. Que é tipo assim, não aceitar as dificuldades de maneira passiva, né? Você falou assim, eu cometi um erro que eu acho que foi... Eu sabia que eu tinha dificuldade de direito administrativo, eu fui lá e quis vencer todo o direito administrativo em um mês para poder conseguir melhorar. Beleza, talvez tenha sido um erro e talvez isso tenha te custado. Você até falou, fui aprovada, mas assim, aprovada não tão bem ranqueado para poder conseguir a nomeação no TRT3, né? Mas mesmo assim, dá pra perceber que é uma coisa do tipo, cara, eu não aceitei aquilo ali. Eu sou ruim, mas eu sou ruim agora. Mas amanhã, talvez eu não seja, porque eu vou me dedicar a fundo pra conseguir. Não é simplesmente, eu sou ruim em RLM. Então, tipo, eu vou pra prova aceitando que eu vou errar RLM. Entregar pra Deus. Não existe isso em tudo. tribunais, tipo, porque é um nível muito... Assim, você tem que acertar um percentual muito alto de questões... E existe uma margem de erro muito pequena para você estar, tipo, abandonando disciplinas, né? Sim, e se você tem dificuldade, aumenta a carga horária daquela matéria, procura exercício, faz exercício, vale de tudo, entendeu? Apela até para qualquer santo, mas não desiste da matéria, você tem que gostar da matéria, porque senão... Exatamente. Eu fiz muito isso com português, eu falo isso. Dani já me falou que ela gostava de português. Eu, assim, tinha tanto dificuldade em RLM quanto dificuldade em português. E eu fiz muito isso com português, fiz assim, dezenas de horas a mais em português do que fiz nas outras disciplinas para conseguir aprender e deu certo, né? No dia da prova foi lá e consegui acertar. Então, assim, você não pode ser passivo diante das suas dificuldades, você tem que achar soluções. E óbvio que para alguns a solução vai ser de uma forma, para outros vai ser de outra, mas é não ser passivo, não aceitar simplesmente, eu sou ruim e ponto. Você não é ruim, você está ruim. E amanhã você não pode não ser mais, né? Desde que você vá pra frente. Mas enfim, aí você conseguiu a aprovação, mas não numa posição boa. Aí depois eu fiz, logo em seguida, Rio Grande do Sul. Ela falou que passou em 47. 45. E isso, 45? Isso não foi uma posição boa, mas também porque lá foi regionalizado. Então, tipo assim, se fosse 45 na lista geral, talvez acho que até já chamou mais que 45 analistas, né? Mas como foi regionalizado, isso não foi uma colocação tão boa, né? E depois veio o Rio Grande do Sul. Depois eu fiz Rio Grande do Sul, e aí minha nota foi mais baixa também, eu ainda estava um pouco... Outra coisa interessante de se comentar, muita gente veio me perguntar do TRT1 pro TRT2, foi o TRT do Rio e o TRT depois de São Paulo. E aí as pessoas tiveram um pico no TRT do Rio, foram bem na prova, e depois no TRT de São Paulo acaba que a prova, o nível da prova aumentou, e aí o cara foi pior. E aí isso dá um desestímulo, porque o cara pensa, meu Deus, estou indo no caminho errado, né? Porque fui bem numa prova, acertei mais questões, e depois fui pior numa prova posterior, que em tese a gente acha que a gente tá, e vai aumentar o nosso desempenho, né? E a sua história mostra que não é bem assim, né? Porque, na verdade, cada prova tem sua história. Né? Eu acho que são muitos fatores e cada prova tem um estilo, entendeu? Então você fez... Não quer dizer que você ficou mais burro de um mês para o outro, de uma prova para outra. Certeza. Mas uma prova pode ter cobrado mais uma coisa que você não estava tão afiado. Tão preparado, claro. Tão preparado, matérias. O meu caso, nessa do Rio Grande do Sul, foi isso. Caiu bem pesado português, que eu geralmente ia bem. Português eu tinha achado difícil, raciocínio lógico. Né? Não foram lá aquelas coisas, informática também. Então eu acabei tirando uma nota menor. E a partir daí serviu de estímulo. Eu falei, a próxima era Paraná, eu falei, não, agora eu vou dar meu sangue. E aí
Eu estudei pra caramba, estudei muito. Você fez quantos TRTs ao todo? Ao todo 4. 4, né? Então você fez Minas, Rio Grande do Sul, Paraná e depois aqui que foi aprovado. Então, Então, Minas você conseguiu a aprovação, mas numa posição não tão boa para ser nomeada. Depois veio o Rio Grande do Sul, né? E aí você não conseguiu não foi aprovado, né, para ter a redação corrigida. E depois veio o Paraná. E no Paraná como é que foi? No Paraná estudei muito. E aí tinha achado que tinha ido bem na prova, fiz a correção, lembro que de 60 eu fiz 54. Eu pensei, nossa, falei, fui bem, e aquela empolgação. E aí a Berta tinha sido um tema específico, o princípio da preclusão, acho que muita gente fez essa prova. Conhece essa prova que foi fatídica. Sim, foi um balde de água fria, nem me fala. Tirei 54, eu tava assim, meu Deus do céu, passei doida já a morar no Paraná, tudo empolgada, não sei o quê. E saiu o resultado. E eu tinha tirado 60 na redação. Ou seja, eu lembro, eu tinha sido habilitada, fiquei assim, classificada, mas aí depois dos recursos, pior ainda, depois dos recursos eu fui desclassificada, porque 7 pessoas subiram, então assim, não ia contar nem pra título pra algum outro concurso, caso eu precisasse. E aquilo foi um balde de água fria, porque eu tava na empolgação, o que é né, nunca confie só na prova. Exatamente, na prova outra objetiva. coisa que eu falo muito aqui não, né, lá no IG, que gente, são 2 provas completamente diferentes. Uma coisa é a prova objetiva, a outra coisa é a prova subjetiva. Então, tirou uma nota boa e tal, beleza, dá pra comemorar, mas não dá pra achar que você vai ser aprovado, porque o nível, assim, a diferença entre um e outro é muito pequena. Então, se você tomar bomba na prova subjetiva, pode muito bem você cair muitas posições. Foi também o que aconteceu comigo lá no Pará, né? Eu acho que eu já até te contei, não sei, eu acho que já até falei, assim, aqui, não sei se eu já falei aqui, mas só com a prova objetiva, eu tava em 12º, eu fiz 57 de 60. Nossa. E fui para 334 depois da redação, porque foi um tema que eu não estava esperando, um tema que eu não sabia dissertar sobre. E é aquela coisa, é TRT, gente. TRT a margem de erro é pequena, realmente não é uma prova, não é uma prova simples, mas é uma prova possível de se bater. E você tá vendo, a Dani chegou, fez uma boa prova em Minas, mas não o suficiente para ser nomeada, e depois caiu 2 provas. Então, muita gente aí podia pensar assim, isso aí não é pra mim, vou vender minha arte na praia. Quase pensei, entendeu? Porque aí, continuando, o que aconteceu? Já foi final do ano, fui pra casa, e aí apareceu o do Mato Grosso, eu acabei comprando a passagem um pouco tarde, paguei muito caro. Eu também paguei caríssimo aqui. E esse balde de água fria do Paraná. E eu falei, nossa, não tô preparada, e eu vou lá e vou gastar maior grana à toa, porque eu não vou passar de jeito nenhum. Todo mundo pensa assim, a gente nunca acha que tá preparado. E realmente, tem muita coisa que a gente não sabe. Pra passar, é o que eu sempre falo, todo mundo pergunta, você não precisa saber tudo de todas as matérias, entendeu? Você precisa saber o suficiente e o que a prova tá cobrando de você. A prova eu falo muito isso também, que a prova te escolhe, porque você pode fazer 2 provas em finais de semana diferentes, uma você passa, outra não. Qual que é a diferença? Tem um post do Vai Estudar que ele fala, eu já fui reprovado em um final de semana e aprovado no outro. Pois é verdade, isso, gente, acontece. Você tem, você não precisa de saber tudo. E depende também a pegada de sorte de cobrar uma coisa que você domina. Exatamente. É aquela coisa que eu também falo, a sorte, ela influencia para aqueles que estão preparados. Não adianta você achar que você vai passar só com sorte. Mas óbvio que entre aqueles que estão preparados vai ter uma parcela de sorte ali, daquela que você estava em dúvida entre 2, marcou uma, daquela ideia que veio de você colocar na redação e foi uma coisa bacana e tudo mais e tal, mas enfim. E aí veio a prova do Mato Grosso. Mato Grosso, quase desisti, minha família não, você vai fazer, nem que seja por experiência, a gente dá um jeito, tava apertado com grana, não queria fazer, mas a passagem não tinha reembolso, eu falei, meu Deus do céu, então eu vou fazer. É engraçado que a gente tava até conversando sobre isso, tem muita gente que tem essa história a minha história é mais ou menos assim, muita a gente, tua também. Meus amigos, gente que quase não veio fazer. Não veio, quase perdeu o voo, uma amiga minha foi sem a identidade, ela teve que pegar um mototáxi e voltar pra casa correndo, buscar identidade. Todos que passaram tem uma história assim de quase não deu, mas deu. Então, assim, era pra ser. Era pra gente estar aqui, pra gente se conhecer, a gente sempre brinca disso. Mas aí resolvi. Então, assim, eu tive um mês até a data da prova. Então, e aí, qual foi, você acha, o mérito maior que você falou assim, cara, isso aqui foi o ponto que eu acho que valeu eu ter feito isso pra poder chegar lá e conseguir a aprovação
nessa prova do TRT-23? Eu tava refletindo sobre isso antes. E eu acho que foi a questão de revisão. Meu material de revisão me salvou. Porque eu tive um mês, não dava tempo de ficar assistindo videoaula, não dava tempo nem de fazer exercício, assim, a fundo. Né? Então foi o quê? Foi revisão. Eu sempre estudei por videoaula. E aí é um ponto importante também, né? Que a gente fala que tem que estudar por livro, tem que estudar por isso, tem que estudar... Cara, você tem que ter um bom material, eu acho, de cada disciplina. Eu acho que foi mais ou menos assim que você pegou. Primeiro você fez um curso presencial, aquela coisa de tomar mais, né, ideia do que é esse mundo dos concursos, que mundo que eu tô e tal. Mas depois de um tempo você, vamos definir aqui, né, um material de cada disciplina, e foi. E não necessariamente tinha que ser um material em PDF, não necessariamente tinha que ser um livro gigantesco de cada matéria, não necessariamente tem que ser uma videoaula, tem que ser aquilo que melhor se adapta para o seu estilo de estudo, né? Sim. Todo mundo falava de PDF, eu nunca me adaptei a ler em PDF. Então, assim, era videoaula e anotando meus cadernos e fiz meus cadernos. E eu relia, eu marcava meus cadernos e depois fazia resumo do resumo. Exatamente. Né? E você lê tanto aquilo ali que a folha já tá quase rasgando. Então, um grande ponto que eu acho de convergência entre a maioria das pessoas que são aprovadas é exatamente isso. É, tipo assim, ter bons materiais de revisão que consigam te trazer a matéria que você pegou gigantesca e transformando aquilo em uma coisa menorzinha, até que você consiga ver perto da prova com mais eficiência, né? Sim. E assim, seja da forma como você fez, seja tirando aquilo ali de um vídeo, tirando aquilo ali de PDF, tirando aquilo ali de uma doutrina, o certo é que a maioria dos aprovados, eles têm mesmo essa trajetória meio parecida de pegar materiais grandes e transformando ele em materiais menores, até que você consegue criar ali uma coisa que você revisa até o dia da prova. Você olha, chegar ao ponto de ler bater o olho em um tópico e você não precisa nem ler o resto, que você já sabe do que trata, já te traz na lembrança, ou até mesmo a lei seca, né, que a gente já falou isso, você usar o mesmo vadimeco, né, assim, não ficar trocando, né, o vadimeco várias vezes, né, porque aquela coisa de o vadimeco tá naquele ponto específico, aquela coisa assim, tipo, de você saber em que grifou daquela forma, que tá naquele canto da página, isso faz muita diferença também, né? Faz muita diferença. E nesse mês foi isso, foram meus materiais de revisão e lei seca. Nem exercício eu acho que eu não cheguei a fazer, e foi só isso, um mês. E eu fui pra prova assim, achando assim, eu vou lá cumprir tabela, né, mas tudo bem, vamos lá ver. Cheguei lá, achei a prova mais difícil que eu fiz. Eu tive uma experiência horrível, porque a cidade é muito quente, né, sabemos muito bem disso, quase passei mal. Saí de lá falando assim, não deu, achei muito difícil. E o tema da redação, museus. Eu só queria fechar a prova e ir embora na hora que eu vi aquele tema, simplesmente não sabia o que falar, mas fiz e fui. Quando conferi as questões, o que aconteceu? Mesma nota do Paraná, 54. Fiz 54. Aí eu comecei a querer ficar animada, mas aí eu já falei com o pessoal lá de casa. Não anima não, porque a gente viu o que aconteceu no Paraná, eu não fui nem aprovada, então a minha redação foi péssima, eu não quero nem saber, não vou voltar nessa cidade quente mais, que eu passei no tapete. Sério, eu acho que eu tô aqui porque eu paguei língua, porque o tanto que eu falei mal de Cuiabá, você não tem noção, tadinho. Hoje eu amo essa cidade. Mas enfim. E aí na hora que saiu o resultado da prova, eu tava... Aí o que aconteceu? O resultado estava marcado para sexta, dia 15, lembro direitinho, 15 de abril. Dia 13 de abril foi meu aniversário. Tava lá em Belo Horizonte, saí com minhas amigas e tal, barzinho, não sei o quê. Aí no dia seguinte, um amigo meu manda mensagem. Nossa, você foi aprovada no TRT do Mato Grosso, parabéns, não sei o quê. E eu louca, né? Tipo assim, nossa, não acredito, preciso ver com meus olhos e não sei o quê. E fui abrindo o computador e abri a lista. Na hora que eu abri a lista, eu botei o Ctrl F pra jogar o meu nome. Conhecido aquele Ctrl F mais desesperador da história do planeta. Na hora que eu joguei o Ctrl F, cara, no fundo, tipo, na mesma página, na primeira página, assim. Eu olhei assim, já tinha meu nome lá, assim, ó. Aí tava lá, 13º lugar. Falei, e 13 é meu número. E eu assim, eu não acredito, aquele desespero. E eu assim, eu não acredito, cara, eu não tinha ido bem nessa redação, o que aconteceu? Também saí daqui com a sensação de que eu não fui tão bem. Tipo, do Pará eu saí, exatamente o que aconteceu. No Pará eu fiz 57, né, eu saí de lá com a sensação de que arrasei essa prova. Daqui quando eu saí, e tem muito disso também, porque você sai, você não vai olhar aquelas questões que você tem certeza que você acertou, né? Você vai olhar aquelas que você tava meio em dúvida. Aí eu fui, 2, 3, tudo errado. As que eu olhei, eu falei, já era, filho. Eu já fui no voo já dando adeus. A daqui do Mato Grosso. A daqui do Mato Grosso. E tô aqui. Eu achei a prova bem difícil. Pois é, e aí
foi isso. E eu não tava nem acreditando. Eu falei, eu não acreditava como que eu tinha conseguido isso, entendeu? Porque no Paraná não tinha sido nem aprovado. E aí, com aquele pouco estudo que eu achava, né? Mas é o que eu tava falando com ele. Eu achava que, nossa, eu estudei um mês Não e é um passei. mês, né? Não foi um mês, eu já tinha lá aquela bagagem desde a faculdade, desde o AB de Direito do Trabalho. Que é uma tudo coisa isso. muito assim também que eu sempre falo, assim, sempre falo lá no Instagram e tal. Sempre tomar cuidado com a história dos concurseiros quando, assim, às vezes a gente escuta alguém falando, eu fui aprovado com 1 mês, com 2, com 3, com 4 meses. A pessoa se apega há muito tempo, né? Será que ela não tinha nenhuma base? Será que ela não prestou os concursos? Será que ela estava começando ali, do nada, do mundo dos concursos? Normalmente, essa pessoa já tinha alguma base, já tinha alguma coisa. Seria muito fácil pra você chegar e falar assim, foi aprovado em 1 mês pro TRT-MT. Óbvio que não foi 1 mês, você tinha uma base, você esforçou vários TRTs e por algum motivo calhou de não ter dado certo em TRTs anteriores e nesse aqui deu certo. Mas você ignorar todo o seu ano de estudo e pra depois dizer, não, foi 1 mês que me aprovou. Não foi 1 mês, foi toda uma bagagem que você foi construindo ao longo. Claro que o que você faz próximo, depois sem do dúvida, edital, faz muita isso diferença. É essencial, faz muita diferença. Faz você ser aprovado ou não, entendeu? Mas com certeza tem que levar em consideração. Muita gente pergunta quando você colocou lá no Stories, e aí, quanto tempo você demorou e não sei o que, quando Quanto fala tempo foi? um ano. Quando fala 1 ano, aí o pessoal fica, nossa, mas é aquela coisa, entendeu? Tem que considerar isso, a bagagem, o tanto que a pessoa estudou, isso tudo conta. E também outras coisas também que contam em relação a isso é sua base, o seu ensino médio também, se tinha costume de ler, se você não tinha, tudo isso vai levar em consideração. É claro, óbvio, que dá pra você vencer qualquer dificuldade, mesmo que você não seja uma pessoa que tem costume de ler, ou que tem costume de qualquer coisa, ou que seja aquele aluno, como você falou mesmo, você não era aquela pessoa super disciplinada que e tal, e que, enfim, mas você chega lá, vence também as dificuldades. Leva um pouco mais de tempo, claro, mas assim, você consegue. E por isso que é uma coisa tão particular pra cada um, né? E também aquela coisa que a gente estava conversando também. Será que você não estava preparado para passar no TRT do Paraná? Será que você não estava preparado para passar no TRT do Rio Grande do Sul? Talvez até tivesse, mas a prova não veio a calhar. Então, isso poderia ter demorado até menos do que 1 ano. E talvez, pelo tema da redação aqui ter vindo complicado, ou por uma questão que você errasse aqui, talvez você não fosse aprovado aqui. Mas isso também não queria dizer que você não estava pronto. Simplesmente porque é muito relativo isso, né? Tipo, de você dizer, estou pronto e vou ser aprovado, entre estou pronto e vou ser aprovado, não quer dizer... Tanto quando você é aprovado, não quer dizer que tudo estava certo no seu estudo. Porque existem coisas que são muito particulares. E tanto quanto quando você não é aprovado, também não quer dizer que estava tudo errado. Porque sua história mostra que não estava, né? Você estava indo para o caminho certo. Mas, enfim, é isso, né? Deu certo, mas deu tudo certo. E a emoção? Quando você viu seu nome lá, você falou pros seus pais, o que você fez? É muito bom, né? Um alívio muito grande, porque... Assim, eu sei que não é a realidade da maioria dos concurseiros, que é ter a possibilidade de ficar em casa estudando. Muita gente trabalha e tem que conciliar, então as horas de estudo são muito menores. Mas tem uma certa pressão para quem fica assim, né? Sim, claro, eu sei com que certeza. a maioria trabalha e tudo, mas meus pais nunca me pressionaram, nem ficaram cobrando, sempre me apoiaram. Mas eu me pressionava. Tem uma pressão em tem aquela si, pressão né? interna. Tipo, de mostrar resultado. Minhas irmãs estão trabalhando, estão ajudando em casa e eu tô aqui dando despesa. Eu me cobrava muito nesse sentido. Então a sensação, pra mim, maior foi alívio. Tipo assim, aquele alívio, tipo, agora eu consegui. E assim, eu sei que é uma coisa estável, entendeu? Assim, à medida do possível. Mas, né, ainda não terminei o estágio probatório, mas te dá uma segurança. Então, você poder planejar qualquer coisa pro futuro, poxa, eu tenho isso aqui, né, pelo menos eu tenho isso aqui, eu já cheguei até aqui. Então dá uma segurança muito grande. Talvez mais importante do que a remuneração do cargo seja esse sentimento de que você pode planejar a sua vida para um longo prazo, né? E não que simplesmente amanhã pode ser que mude tudo e você perca o emprego e qualquer coisa do tipo, né? Isso é bem assim. Com certeza. E é isso. Qual é a última mensagem que você podia deixar para esses concurseiros aí do Brasil que agora viram esse vídeo, que viram alguns pontos que se identificaram com a sua história e, enfim, que agora estão talvez mais motivados ainda para ir em busca desse sonho de passar no TRT? Eu acho que o que eu digo é
que é possível, entendeu? Para qualquer pessoa, se você querer correr atrás. Não é o que a gente disse no início, não precisa ser super inteligente, o nerd que tira as maiores notas. Mas se você quer, você consegue conquistar isso correndo atrás, tendo disciplina, entendeu? Então, é isso. Acho que a minha mensagem... eu espero que a minha história possa servir de motivação para você ver que não precisa ser um gênio para passar, mas se você estudar e se dedicar, aprende, todo mundo aprende, entendeu? É só se esforçar bastante. É isso. Então é isso, pessoal. Valeu. Essa foi a história da Dani. A Dani é analista do TRT da 23ª Região. Enfim, estamos aqui encerrando mais um videozinho aqui para o nosso canal. Se inscrevam no canal, vai ter vídeo novo toda semana por aqui. Sigam lá no Maldito FCC a nossa página. Sigam a Dani. Sigam a Dani também. Quem quiser mandar direct pra contar história, perguntar mais alguma coisa, o pessoal já tava mandando, né? Quando você botou lá, e aí eu respondo na medida possível. Eu não tenho todas as técnicas como o Matheus tem, mas o que eu puder ajudar, o que eu puder responder, eu vou responder. Então mandem lá também, quem quiser. Sigam a Dani também. Sigam a página do Maldito FCC lá no Instagram e inscrevam-se aqui no canal, apertem no sininho para serem notificados sempre que tiver vídeo novo. E tamo junto, valeu, até a próxima. Falou, tchau, pessoal. Até mais.